Então, que se esse sujeito ele não tem tudo que este outro quer dizer que esse outro talvez deseje alguma outra coisa. Então, a gente começa a relação de objeto. E a relação de objeto mesmo, né? Que objeto de desejo é esse? Se eu não sou esse objeto de desejo, que é o primeiro momento do sujeito, primeiro momento ali na alienação, ele se vê como objeto que esse outro talvez deseje. Inclusive, isso pode ser fixado, né, na anorexia mental quando só para aí. Então, literalmente, eu sou um objeto que esse outro quer. E a gente tenta se fatalmente aparecer, né, como um objeto morto para que esse outro não me queira tanto assim. Isso é uma possibilidade, né, que o Lacan vai chamar de anorexia mental. Mas a gente, em teoria, numa experiência analítica, a gente quer passar desse ponto. A gente não quer essa relação sujeito-objeto de desejo do outro. A gente quer fazer o que o Lacan vai chamar de ato socrático, por conta desse Agalma, quer dizer para esse sujeito que, mas será mesmo que você é o objeto de desejo desse outro? Né? E a gente devolve essa pergunta no sentido de, será que esse outro não quer uma outra coisa? E se ele quer outra coisa, o que será também que você quer? Não. Se esse outro deseja alguma outra coisa e ele segue procurando isso que ele deseja, o que será também que você pode desejar? Tudo isso ainda são especulações imaginárias que o Lacan vai trazer em relação ao objeto. Né, pelo discurso, vocês devem perceber que a gente ainda está falando, se utilizando um pouquinho da ideia de falo. Então, em primeiro lugar, né, a gente se identifica com falo, então falo enquanto um objeto de desejo, e a gente percebe que esse falo enquanto objeto de desejo, ele desaparece, ele some e eu perco esse lugar. O Lacan, então, ele vai formalizar no campo do significante o falo. Para que nos serve o falo? O falo enquanto negativo, enquanto um menos fi, né? Fi é a letra grega que representa o falo. Lacan vai falar que é importante para a gente pensar o falo enquanto um menos fi para entender o objeto A. No sentido de que esse objeto, então, imaginário, que alguém deseja, se o outro deseja, eu desejo também, e se não sou eu, então eu não sou objeto, eu sou sujeito, se eu não sou o falo, é porque esse falo está em algum lugar. Então, se esse outro quer esse falo, eu quero esse falo também. O que a gente vai usar, então, essa relação de que não tem esse objeto, né? Esse objeto está sendo procurado. Então, a gente vai chamar isso de menos fi, né? Esse falo negativo, essa representação da falta do falo. E aí que a gente começa a conseguir pensar o objeto A em Lacan, né? Porque esse menos fi, então, esse não é que o objeto, porque, vamos lá, né? Para Lacan, não é que o objeto de fato se deslocou e a gente está procurando, é que a relação do sujeito, né? A relação neurótica com o outro, é de acreditar que esse objeto existe. E a gente vai pegar inúmeras facetas imaginárias de objetos, tentando colocá-lo no lugar de objeto de desejo. Mas não há esse objeto. Por isso que a gente vai utilizar, então, da ideia de menos fi, de um falo negativo. Por que um falo negativo? Porque a gente quer justamente a ausência do falo. Então, vamos pensar em sua ausência, a ausência do falo, ou seja, a ausência desse objeto, que em teoria, miticamente, traria ao outro e, portanto, também ao sujeito uma satisfação plena, é isso que eu desejo, esse objeto aí chamado falo, eu quero. Se ele está ausente, se ninguém tem ele, eu não tenho, o outro não tem, a gente vai lidar então com a ausência desse objeto. A gente vai falar então do menos si. E essa impossibilidade de encontrar esse objeto falo é quando a gente começa a correlacionar objeto A com menos fi, com a ausência do falo. Então, o primeiro ponto para a gente pensar o objeto A é entender essa relação com a ausência do falo enquanto objeto de desejo. E aí a gente segue aqui a ideia que para o Lacan é que o A, o objeto A, ele vai ser justamente uma lacuna, ele vai ser uma ausência, ele vai ser aquilo que já lá no início, lá no estágio do espelho, não pode ser representado na imagem especular. No espelho, o objeto A ele é invisível. O que é o objeto A? Né? É um objeto que causa o desejo. Quando a gente está ali numa imagem especular, eu e outro, numa relação dialética, a gente já pode pensar numa relação de desejo, o que esses dois desejam, seja o sujeito, seja o outro, não aparece na relação. No espelho não tem objeto nenhum. O que a gente está desejando ali naquele espelho? Não tem objeto.
mas a gente deseja alguma coisa. Então, a gente vai lidar com essa ausência, com essa lacuna, né? Então, Lacan ele vai falar que do lado do espelho, o objeto A é essa lacuna, é esse lugar vazio. Um lugar vazio, vazio por quê? Menos fi, porque falo negativo, porque não tem falo. Não tem falo nesse sentido de que um objeto de desejo ele não existe enquanto objeto. A gente só lida com a ausência dele.